A ciência nunca vai descobrir se Deus existe. E também nunca vai provar se nós temos livre-arbítrio. Se nós temos a capacidade de escolher sobre os nossos atos. Não porque a ciência seja fraca, mas porque existe um limite lógico para esse tipo de pergunta. E hoje eu quero te mostrar por que essas duas questões, Deus e livre-arbítrio, caem exatamente no mesmo tipo de impasse filosófico. Quando a gente escuta isso, a reação costuma ser: mas a ciência não explica tudo? Mas a neurociência já não mostrou que o livre-arbítrio é uma ilusão? Mas o Big Bang não explica a origem do universo? Essas perguntas parecem científicas, mas na verdade elas são metafísicas. Justamente aí onde começa o problema. Vamos começar pela origem do universo. Hoje, o melhor modelo científico que nós temos é o Big Bang. Ele explica muito bem como o universo evoluiu a partir de um estado extremamente quente e denso. Para todos nós estarmos vivos aqui, para a vida ser possível, para a existência ser verdadeiramente possível, um conjunto de coisas tiveram que acontecer ao mesmo tempo para que a vida fosse possível. Coisas que tinham que necessariamente acontecer para que a gente estivesse aqui. O Big Bang não explica por que existem leis. O Big Bang não explica por que essas leis são assim. E nem por que existe algo ao invés de nada. O Big Bang, ele não elimina o mistério. Ele só empurra o mistério para trás. Mas repare numa coisa importante. Diante disso, surgem interpretações diferentes, todas logicamente possíveis e consistentes, do ponto de vista lógico, que fazem muito sentido. Talvez as coisas aconteceram e tudo isso seja fruto do acaso. Talvez essas leis que fizeram com que a vida fosse possível, diante de tantas especificidades, elas sejam necessárias. Talvez exista algum tipo de princípio organizador de todos esses elementos que fazem com que a vida seja possível. E não que isso seja apenas obra do acaso. Mas a questão é que nenhuma dessas posições pode ser comprovada ou refutada do ponto de vista científico. Isso não é um defeito da ciência. Na verdade, isso é um limite, tipo de pergunta que está sendo feita. E aqui entra um conceito fundamental da filosofia, que é a antinomia. A antinomia é a contradição de duas posições que, do ponto de vista lógico, são consistentes, são coerentes, mas que são essencialmente contraditórias. Eu posso explicar que Deus existe utilizando a razão e a lógica de uma forma que seja muito razoável, mas eu também posso explicar que Deus não existe fazendo uso da razão de uma forma que também seja muito razoável. São duas posições logicamente consistentes, bem fundamentadas, mas que são mutuamente excludentes. No caso de Deus, isso fica muito claro. A razão consegue defender de forma lógica que existe um fundamento último da realidade, mas ela também consegue defender, com o mesmo rigor, que o universo é contingente e não precisa de um fundamento final. As duas posições fazem sentido. As duas são logicamente possíveis e são contraditórias. Elas não podem coexistir. Deus não pode existir e não existir ao mesmo tempo. Nenhuma delas, portanto, pode ser encerrada pela razão teórica. A razão chega até a porta do mistério, mas não atravessa. Aristóteles dizia que esse copo ele não pode estar vazio e cheio ao mesmo tempo. A luz que está aqui me filmando não pode estar ligada e desligada ao mesmo tempo. Mas olha só que curioso. Quando estamos falando de coisas que são imateriais, como Deus e o livre-arbítrio, é possível que a razão encontre duas direções e que ambas façam sentido do ponto de vista lógico, mas que sejam essencialmente contraditórios e, portanto, incompatíveis. Agora vamos ao livre-arbítrio. E aqui é impressionante. De um lado, nós temos o determinismo. A ideia de que tudo tem uma causa. Nossos estados mentais têm base neural. Nossas decisões seguem leis naturais. Do outro lado, nós temos a experiência cotidiana. Escolher, deliberar, se responsabilizar pelas nossas ações, mudar de ideia.
ser um sujeito atuante perante aquilo que escolhemos fazer. Sartre vai defender a ideia da liberdade radical, enquanto outros autores vão defender a ideia determinista. Se tudo é determinado, parece que nós não somos livres. Se tudo for por acaso, também não somos autores de nada. Ou seja, nem o determinismo total, nem o acaso puro conseguem explicar o que a gente chama de liberdade. Quando alguém diz que a ciência provou que o livre-arbítrio não existe, isso não é uma conclusão científica. Isso é uma interpretação filosófica de dados científicos. A ciência mostra causas do comportamento. Concluir que isso elimina a escolha é um salto filosófico gigantesco. E aqui está o ponto central do vídeo. Deus e livre-arbítrio são problemas mal resolvidos. São problemas insolucionáveis por princípio. A razão é capaz de formular sobre esses fenômenos, mas não é capaz de encerrá-los. Não é capaz de concluir algo a respeito disso. Deus é imaterial. O livre-arbítrio é imaterial. O objeto de experiência não está diante de nós. Portanto, quando a razão tenta refletir sobre essas coisas, ela chega a lugares diferentes, opostos, mas logicamente consistentes. Talvez o conhecimento ele não sirva para nos dar respostas finais, mas ele sirva justamente para a gente começar a se questionar, muitas vezes entender que a gente precisa abrir mão daquilo que a gente acha que sabe, ou daquilo que a gente tem tanta certeza. Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, se inscreve aqui no nosso canal, clica no botão gostei e me diz, esses limites, eles te frustram ou eles te libertam?